Olá pessoal, meu nome é Diego Thaleson, para quem não me conhece ainda. Sou professor da disciplina de Química Farmacêutica da Escola Técnica Alvorada e hoje nós iremos dar sequência às nossas aulas e falaremos do emprego e uso dos fármacos, certo? Na aula anterior nós falamos aí um pouco da história dos fármacos, né, onde era utilizado, o que era utilizado para se produzir esses fármacos. E hoje a gente de fato vai falar como empregar esses fármacos, certo? E como eles vão ser eficientes nesse processo. Fornecer elementos deficientes no organismo, como por exemplo vitaminas, sais minerais e hormônios, é uma das maneiras de empregar o fármaco para que a gente possa fazer uma terapia, certo? Então, por exemplo, sais minerais, vitaminas e hormônios são substâncias essenciais para a vida. Nós não podemos viver sem essas substâncias, certo? Então, a gente até fala que o que é essencial são aquelas substâncias sobre as quais a gente não consegue sobreviver sem elas. Então, essas substâncias são estritamente importantes para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. A gente vai falar um pouco sobre as vitaminas. A gente tem uma classe de vitaminas aí, né? Tem a vitamina A, tem a vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K. São vitaminas extremamente importantes para o nosso corpo. Nós podemos falar, por exemplo, a vitamina A. Vitamina A, ela é uma vitamina importantíssima no processo, por exemplo, de formação do tecido epitelial. É importantíssimo nesse sentido. A vitamina A também ela vai ser importante no processo de formação da nossa íris, né? Então ela é importante para o olho, é essencial demais para a nossa vida, certo? Nós temos também a vitamina B, ou então as vitaminas do complexo B, por isso que a gente trata como complexo B, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, todas elas são importantíssimas e elas estão compreendidas como vitaminas que estão ligadas diretamente a fornecer energia para o nosso corpo. Então, quando a gente fala de energia, certo? Essas vitaminas vão ser vitais para o fornecimento dessa energia para o nosso corpo, certo? Como eu falei, são diversos tipos de vitamina. Então, são vitaminas importantíssimas. Vitaminas do complexo B, né? E, resumindo, vão ser energias que vão trazer energia para o corpo. É claro que eu tenho diversas vitaminas B, cada uma com uma função mais específica, mas relacionando no geral, elas estão relacionadas ao processo de emitir energia para o nosso corpo, para as nossas funções vitais. A vitamina C, também muito importante, é uma vitamina aí que a gente geralmente já ouve falar bastante, também conhecida como ácido ascórbico, certo? Essa vitamina, ela é fundamental, por exemplo, para a manutenção e fortalecimento do nosso sistema imunológico, né? Então, as nossas imunoglobulinas, os leucócitos, ou então glóbulos brancos, como são tratados, eles são células essenciais para que a gente possa combater as patologias. É porque nessas células é que vão estar a nossa defesa do corpo. São células que estão localizadas no nosso sangue. Nós temos basicamente 3 tipos de células que estão localizadas no nosso sangue. Para quem não sabe, muita gente já deve saber. Nós temos as hemácias, nós temos os leucócitos e nós temos as plaquetas, certo? Essa é a parte que a gente chama de parte sólida do sangue. Nós temos a parte líquida, que é a água e os sais minerais, e as outras substâncias que estão diluídas na água. Então, nós temos essas duas partes importantes no nosso sangue. Na parte sólida, que são essas 3 células que a gente comentou, por exemplo, as hemácias vão ser essencial, por exemplo, no transporte de gás oxigênio e gás carbônico. Nós sabemos que o início do processo de produção de energia
se dá no momento que a gente tem molécula de oxigênio quebrando essas moléculas orgânicas e que vai passar por um processo que a gente chama isso lá, quando a gente estuda direitinho, o círculo de Krebs, né, nos animais e círculo de Calvin nas plantas. No círculo de Krebs, vai acontecer essa quebra dessa substância orgânica e vai fazer com que substâncias energéticas sejam produzidas. Essas substâncias energéticas, a gente dá o nome de ATP, né? Para quem já estudou, já está bem ligado nesses termos. ATP significa adenosina trifosfato, quer dizer que eu tenho uma adenosina mais 3 fósforo, né? Quem estuda também a biologia a fundo sabe que o fósforo é a molécula energética, certo? Da reação. O fósforo é que basicamente dá início, inclusive ele está presente no nosso DNA, né? Que é nessa nossa ligação trifosfato, certo? E aí esse fósforo é que dá essa energia para o processo e pela formação da energia do nosso corpo. Então é essencial para que possa funcionar normalmente o nosso corpo essas substâncias, certo? Então, esse transporte de oxigênio é essencial e também de gás carbônico. Então, o que acontece? Quando a gente respira, que é o processo de inspirar e expirar, nós temos a absorção do gás oxigênio e expele gás carbônico, certo? Isso é natural. É claro assim, professor, toda vez que eu inspiro, eu só absorvo gás oxigênio? Não. A gente tem uma proporção aí que de basicamente cada molécula que uma hemoglobina possa carregar, 3 é de oxigênio e 1 é de gás carbônico, né? Para quando você inspira. Para quando você expira, é o contrário. 3 de gás carbônico você libera, né? E 1 de oxigênio. Então, isso aí é que faz o equilíbrio. Então, a gente faz com que a gente, toda vez no processo de respiração, quando a gente inspira, a gente absorve mais oxigênio do que gás carbônico, e quando a gente expira, libera mais gás carbônico do que oxigênio. E esse gás carbônico que eu falei vai ser essencial para o início do processo de formação de energia. Nós precisamos do oxigênio para fazer a quebra dessas moléculas orgânicas para a produção da nossa ATP. Existe também a ADP, adenosina difosfato, existe a AMP, adenosina monofosfato. Mas o nosso principal foco é a produção de ATP, porque, como eu falei, 3 fósforo, fósforo é a molécula energética, quanto mais fósforo tiver, mais energético vai ser. Então, isso é essencial para o corpo, né? Ter moléculas que tenham bastante energia para poder iniciar os processos de metabolismo do nosso corpo, certo? Então, nós temos essa célula aí que é hemácia, que ela é essencial para essa manutenção da nossa vida no processo de absorver e liberar gás carbônicos, né? Os gás carbônicos eles são derivados do processo de metabolismo. Então, quando a gente absorve esse gás oxigênio que passa por esse metabolismo, que a gente pode dar o nome aí, que é o nosso ciclo de Krebs, então, nesse processo, acontece que produz gás carbônico. Esse gás carbônico ele precisa ser eliminado. E ele vai ser eliminado pela respiração do corpo, certo? Nós temos uma outra célula que é importantíssima, que é a célula que basicamente nos importa, também tem uma importância muito grande, a hemácia também, o eritrócito é muito importante nesse sentido, mas a célula, vamos dizer assim, que é a mais importante, que é esse autor principal, a gente tem os leucócitos, ou as nossas imunoglobulinas, que são células que vão estar diretamente relacionadas à nossa defesa do corpo. Então, nós temos aí várias células que estão relacionadas à nossa defesa. Nós temos os linfócitos, nós temos os monócitos, nós temos os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Então, nós temos uma gama aí de 5 células, né, e tem até mais células que a gente vai citar mais na frente, que vão estar relacionadas à nossa defesa. Mas as 5 principais são essas. Então, a gente até divide elas em granulócitos e agranulócitos, né? Como o próprio nome já diz, os granulócitos
são aquelas que têm grânulos, né? E os agranulócitos são aquelas que não têm grânulos, né? Então, linfócito e monócito são os granulócitos e os agranulócitos são os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Então, essas células, todas juntas, fazem a função de defender o nosso corpo contra os corpos estranhos, que aí pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser outro organismo, mas principalmente esse. Esses, a gente sabe que a grande maioria das doenças são causadas por vírus, por bactérias. Claro que existe por protozoário, fungo e outros, mas a grande maioria são esses dois micro-organismos, né? Por quê? A gente tem uma característica que é muito comum aos dois micro-organismos, que é essa capacidade de mutação rápida, né? E a gente pode até, entre os dois, destacar o vírus. Ele tem uma capacidade de mutação muito acelerada. Então, é isso que faz com que algumas doenças virais sejam difíceis de ser combatidas e essas doenças sejam difíceis de se criar uma vacina e um soro eficiente para que possa ter uma eficácia no seu combate. Então, a gente pode citar, por exemplo, a AIDS, né, que é considerado um retrovírus. O retrovírus porque, ao invés de DNA sintetizar RNA, RNA sintetiza DNA, que é um processo que não é tão comum, né, que o comum seria DNA sintetizar RNA, certo? Então, nesse caso, essas doenças que são consideradas retrovírus, elas têm essa capacidade de um grau de mutação rápido, mais ainda do que o vírus já tem, né? Que é comum os vírus ter essa capacidade de mutação muito rápida. E isso se dá a uma estrutura que o vírus tem. O vírus é muito pequeno, certo? Ele, por isso que ele, quando ele é classificado, ele é um parasita intracelular obrigatório. E quando a gente vai tratar de ser vivo, ele nem está em nenhum dos reinos, né, dos 5 reinos. Apesar de hoje a gente tem aquele conflito que tem a parte da comunidade científica acredita e considera os vírus seres vivos, outra parte não, certo? Então o que a gente tem? Sendo um parasita intracelular obrigatório, ele só consegue ter função de ser vivo dentro de uma célula. Então, ele estando dentro de uma célula, ele tem todas as condições necessárias para que ele possa fazer com que a sua maquinaria do mal, vamos dizer assim, porque o vírus está ali, como a gente já classificou, ele é um parasita, então ele não vai trazer bem para o corpo humano, certo? Ele vai entrar na sua célula, paralisar a função da célula e fazer com que ela trabalhe para ele. Claro que ele tem 2 ciclos, né? O lítico e o lisogênico, certo? O lisogênico é o primeiro onde ele entra, ele está, né, nesse processo que a gente chama de assintomático, você não tem sintoma, certo? E tem o lítico, que é quando ele realmente causa o estrago, que é quando ele traz o sintoma. Aí ele acaba destruindo a célula, né? Ele faz com que a célula trabalhe para ele, faça a duplicação do seu vírus, e aí ela praticamente para de fazer todas as suas funções básicas e ela acaba morrendo, rompendo, sofre a lise da membrana e essa lise vai fazer com que novas partículas virais se espalhem por milhares de outras células. Então, esse processo é um processo exponencial, então causa um prejuízo muito grande. E se a gente for comparar o tempo que o vírus consegue fazer isso é questão de minutos, né? Até 20 minutos tem vírus que consegue fazer esse processo de replicação, certo? Então o vírus ele é um organismo altamente mutável e é por isso que a maior parte das doenças por vírus são difíceis de ser tratadas nesse sentido, porque eles têm essa mutação. E a COVID-19, né? O COVID-19 ele tem essa característica, ele tem esse processo de mutação, porque ele já sofreu aquela primeira mutação que saiu do animal para o homem, que a gente chama isso de antropozoonose, que é quando a doença sai do animal para o homem. Na verdade, zoonose, né? Que sai do animal
para o homem, certo? E a antropozoonose é do homem para o animal, certo? Mas aí, no caso, foi uma zoonose. Ela saiu do animal, foi para o homem, sofreu um processo de mutação. Esse vírus conseguiu atacar as células dos seres humanos, né? E principalmente essas células relacionadas ao sistema respiratório, que ela tem essa afinidade. E a partir daí, quando começou a se espalhar pelo mundo, pelos continentes, ela com certeza já sofreu outras alterações e isso vai dando especificidade para cada localidade. Então, fica então cada vez mais difícil. Quanto mais tempo passa, mais mutação esses vírus vão sofrendo e vai dificultando então o processo de fazer com que a gente consiga um medicamento eficiente, uma vacina, um soro eficiente contra essa doença. Então, basicamente isso é característica de vírus, também de bactérias. Só o vírus ele tem essa capacidade maior, né? Por ele ser essa questão que ele é bem menor, certo? Então ele consegue até se espalhar facilmente pelo ar. E apesar da a bactéria um pouco maior, inclusive existe vírus que parasita a bactéria, né? Que a gente chama isso de bacteriófagos. Então, para vocês verem como os vírus são um problema sério, porque eles parasitam todos os seres vivos, parasitam até mesmo as plantas. Então, é uma doença perigosa, né? O Covid-19, e a gente tem que procurar uma solução, só que essa solução demanda tempo. E a doença evolui rápido, muta rápido, e é isso que vai culminar com a morte de milhares ou até milhões de pessoas no mundo, certo? Então, esse processo é estritamente controlado, as patologias, pelo nosso sistema imunológico. Então, muitas pessoas, por exemplo, vão ser até acometidas com essa patologia, certo? E nem vão sentir os sintomas, né? Eles vão ficar na forma que a gente diz que é a forma assintomática. Você teve o contágio, mas você não apresentou sintoma. Mas você pode passar a doença, né? Para outras pessoas. E isso que é, e daí é que mora o perigo, né? Você ficar na sua forma assintomática e transmitir essa doença para outras pessoas, já que hoje a gente não consegue fazer esse teste maciço para poder identificar as pessoas que estão e isolá-las para poder fazer com que essa doença seja controlada no Brasil e no mundo, tá? Então tá aí o aspecto. E as células que vão fazer essa defesa são as nossas células que a gente chama de imunoglobulinas, ou os leucócitos, certo? E para que a gente possa até ser acometido e passar bem por essa doença, um bom pré-requisito é que nosso sistema imunológico esteja saudável, certo? E para estar saudável, a gente tem que tomar diversos cuidados. Por exemplo, ter uma vida de atividade física ativa, ter uma boa alimentação, certo? Até mesmo não ter problemas relacionados a processos respiratórios, cardíacos, ter doenças relacionadas, por exemplo, à taxa de glicemia, hipertensão. Então, são diversas doenças que, se você for, né, e já estiver ter essa doença, você vai ser considerado grupo de risco. Então, o vírus pode conseguir te afetar e até mesmo matar você mais facilmente do que outras pessoas. Então, a gente tem que ficar ligado nesse sentido, de fazer com que a gente tenha uma saúde do nosso organismo, para que a gente não possa estar preparado, né? Nunca a gente está preparado para um tipo de doença dessa, mas o nosso organismo está no seu melhor processo metabólico possível para fazer o combate dessa doença, certo? Então a gente tem que frisar nesse sentido, a gente ter esse cuidado do nosso sistema imunológico. E para isso, como eu falei, ter uma boa alimentação, praticar atividade física, né, evitar alguns vícios, como por exemplo tabagismo, o uso excessivo de álcool. Então tudo isso pode prejudicar o nosso organismo e a gente possa ter um problema quando contrair, né, por acaso essa doença viral, né, o Covid-19, certo?
Seguindo, a gente tem outra célula no corpo também chamada plaquetas, que é uma célula que vai fazer com que a gente tenha um processo de coagulação sanguínea. Então é essencial que a gente tenha essas células para que a gente possa coagular e não perder um grande volume de sangue, né? O sangue, ele é essencial para a vida porque o sangue é que vai transportar os nutrientes e retirar as excreções, certo? Isso é só um resumo. O sangue faz muito mais coisa do que a gente imagina. Controla a nossa temperatura, por exemplo. Então, ele tem muitas funções no nosso corpo, certo? Então, o uso do fármaco vai estar relacionado a isso, a fazer com que a gente possa ter essa deficiência sanada, né? Então, pode ser um dos fatores que a gente pode usar o fármaco, certo? Pode ser também a prevenção de doenças ou infecções. Então, a gente pode também usar fármacos para fazer a nossa prevenção dessas doenças e infecções. Então, ele é fundamental também nesse aspecto. Ele também pode ser empregado no, no bloqueio temporário de uma função normal. Então, a gente pode usar, por exemplo, como os anestésicos, né? Ele bloqueia a função da dor para que possa ser feito algum procedimento aí cirúrgico na pessoa para não causar muita dor. Então, é uma maneira que os médicos, né, a ciência encontrou para poder fazer esses procedimentos e não causar muita dor. Porque antigamente os procedimentos eram feitos sem esse processo, né, do uso da anestesia. Então, era um processo doloroso. Foi uma das maneiras que eles encontraram, certo? Então, a gente tem aí um processo que é muito importante nesse aspecto. Outra coisa que a gente pode falar, ele pode ser usado também na desintoxicação do nosso organismo, certo? Então, a gente pode aí estar usando isso como, por exemplo, os antídotos, né? Os antídotos, por exemplo, quando a pessoa é picada por uma cobra, a gente tem um soro antiofídio, né? E esse soro, que é um soro específico para a cobra, claro que cada veneno, cada cobra tem um soro específico, certo? E aí a gente tem até aquela dúvida, né? Qual a diferença de soro, qual a diferença de vacina? O soro, basicamente, ele é usado quando você já está acometido, né, com o problema, então, com a patologia. Então, você foi acometido, você utiliza o soro, porque basicamente ele vai fazer com que você tenha uma resposta melhor. A vacina, basicamente, é para que você entre em contato antes de ser acometido com a patologia viral, bacteriana, de protozoário, de fungo. Então, você tem que tomar antes, porque basicamente a vacina é o vírus ou a bactéria, né, o agente patogênico enfraquecido ou morto. Então, ele vai estimular o seu corpo a produzir uma resposta imune, certo? Só que é uma coisa mais tranquila, porque esse organismo ele vai estar morto ou muito enfraquecido. Então, ele não vai ter um poder de patologia muito grande. Né? Então, você vai sentir no máximo aí uma febre e vai fazer com que o seu organismo produza esse anticorpo específico para essa doença. Então, quando você entrar em contato novamente, você vai estar protegido com as nossas células de lembranças, que é as células, a gente chama de células B, né? As células que são os leucócitos, certo? Outra coisa, pode ser agentes auxiliares de diagnóstico. Então, hoje também, os fármacos eles são utilizados no processo de diagnóstico, né? Radiopacos, né? E contrastes, porque geralmente a gente usa as medicações que a gente acaba ejetando dentro do corpo e faz, por exemplo, uma tomografia e você identifica, né, onde esse medicamento vai estar e quais são as regiões lá que estão sendo afetadas por essa patologia. Então, hoje também é utilizado nesse sentido, tá bom? Então, pessoal, a aula por hoje vai encerrar e a gente continua na próxima aula aí, dando continuidade à nossa disciplina, que será o último encontro. A próxima aula será nosso último encontro e a gente vai fazer algumas atividades para que a gente possa concluir a nossa nota.
certo? Tchau.